Dignidade sacerdotal, 29 de julho de 1975. Filho, o sacerdote me pertence, todas as criaturas me pertencem, todos os homens me pertencem, mas o sacerdote me pertence de uma maneira diferente e particular. Você, meu filho, você me pertence por criação, você me pertence por redenção, você me pertence por vocação, você me pertence para a reconquista. Então realmente é. Então você é minha propriedade. E como minha propriedade, você cumpre o propósito da criação, o propósito da redenção, o propósito da sua vocação apenas de uma maneira, adaptando-se escrupulosamente à minha vontade. Por isso eu te chamei. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. Eu te escolhi para fazer de você meu ministro, isto é, para fazer de você um outro eu. Não é uma maneira de dizer, mas é uma grande realidade. Sacerdos alter Christus. Outros sacerdotes são Cristos. Somente os santos tinham a visão correta da grandeza sacerdotal. Muitos dos meus ministros estão longe de viver esta realidade divina. Não têm a visão luminosa do mistério do qual fazem parte. Os meus ministros devem ter consciência responsável da sua dignidade sacerdotal, adaptando-lhe dia e noite todas as aspirações, todas as energias, todos os esforços e todos os sofrimentos. Assim fizeram os santos sacerdotes. E todos os sacerdotes devem ser santos. Por isso os escolhi, para que se santifiquem e depois que se santifiquem, para se entregarem inteiramente a mim, porque são meus, porque me pertencem por tantos títulos, e para que eu possa dá-los sem reservas aos irmãos. Mas o que tantos de meus ministros estão fazendo? Cuidam dos seus interesses, muitas vezes disfarçados, mas sempre dos seus interesses, não dos meus, que são os das almas. Eles estão sedentos e famintos por coisas mundanas. Eu disse que eles cuidam de seus interesses. Melhor defini-los como pseudo-interesses. Seu interesse real deve ser apenas um: Deus, a glória de Deus, a salvação das almas. Todo o resto não é válido. Eles devem necessariamente estar desorientados no nevoeiro e na escuridão, para que não se reconheçam mais. Já não sabem quem são, não sabem para onde vão. Eles não necessariamente abrem uma brecha nas almas, não. As almas não são salvas nas praias, onde reina Satanás, competindo com os filhos das trevas, na imodéstia, na impureza, na maldade. As almas não são salvas lendo todos os tipos de livros, envenenando, poluindo o espírito e a alma. As almas não são salvas repudiando a fé. Eles se materializaram. Inversão assustadora. A que distância estão estes meus ministros do centro propulsor da graça que é o meu coração misericordioso? Quanto sofri por Judas, relutante em meu amor. Quanto sofri por Judas, e mais do que pela traição cometida contra mim, pela ruína de sua alma. Quanto sofrimento para muitos dos meus sacerdotes que traem o mandato divino, apodrecendo-se, e a muitas almas. Meu filho, um padre não se salva sozinho,
nem se perde sozinho. Trabalhando pela salvação de um sacerdote, trabalha-se pela salvação de muitas outras almas. Que tremenda e assustadora inversão de uma estupenda realidade divina, de alter Christus, um lobo voraz que despedaça o rebanho, outros Cristos. De anjo da luz para anjo das trevas, de ministro, embaixador de Deus, atraidor da meta da criação, da redenção da sua vocação. De anjo da luz para anjo das trevas, de ministro embaixador de Deus, atraidor da meta da criação, da redenção da sua vocação. Não vos chamo servos, mas amigos. De amigo de Deus a colaborador de Satanás, em arrebatar almas do meu coração misericordioso. Não é este o maior mal que um homem, um ministro meu, pode fazer? Necessidade essencial. Por que vai tão longe, meu filho, à medida que se afasta da fonte de luz? Entra-se primeiro na sombra, depois na escuridão. À medida que nos afastamos da fonte de calor, amor, o frio penetra na alma e depois a geada, a insensibilidade a cada chamado meu. É necessário unir-se a mim, filho, cada vez mais íntima e profundamente, como minha mamãe estava e está unida a mim na oferenda. Portanto, você não deve se surpreender com o que lhe peço insistentemente. Um ato de fé, um ato de amor e abandono me retribui as ofensas, insultos e sacrilégios que são continuamente cometidos contra Jesus. Quero atrair para mim as almas que amo, com a violência e o poder infinito do meu amor. Quero ligar e elevar a mim estas almas. Por isso peço que se doem inteiramente a mim, na realização da minha vontade, seguindo o exemplo da minha mãe e da vossa mãe. Quero que estas almas me alcancem dia e noite, numa união que deve ser transformada em perfeita comunhão. Isso acontece quando o amor por mim é verdadeiro, grande, ardente. Então, chegar a mim com atos de fé e esperança, de confiança e oferta, se tornará como uma segunda natureza, uma necessidade essencial, como para o homem tender para o objeto amado. Então, assim, como não se pode viver sem respiração, também não será possível viver sem mim. Filho, peço-te, não te esqueças que eu sou o amor eterno, incriado, que sempre esteve inclinado sobre ti. Tenho o direito de ser amado por ti, porque sou o amor, porque por amor te criei, por amor te redimi, por amor te escolhi e por amor te reconquistei. A recusa de Deus, 6 de agosto de 1975. Filho, levante-se e de joelhos escreva. 2 fatos centram em si toda a história da humanidade. O primeiro é a criação do homem e sua rejeição de Deus. Essa rejeição constitui uma catástrofe assustadora, de gravidade gigantesca, cujas consequências destrutivas se perpetuarão ao longo dos séculos até o fim. Os homens, agitados pelos obscuros e misteriosos poderes do inferno, materializados como estão, não têm mais a percepção desta terrível tragédia que transtornou a natureza humana, ferindo-a mortalmente, debilitando-a e privando-a dos dons maravilhosos que ele tinha. Os homens não têm mais consciência da imensa tragédia de que são objeto e vítimas,
e pela qual são esmagados pessoal e socialmente. Os acontecimentos humanos individuais e terrenos, que são sempre comparados a esta tragédia, pela qual toda a humanidade se perdeu eternamente. Os acontecimentos humanos, individuais e terrenos, que são sempre comparados a esta tragédia, pela qual toda a humanidade se perdeu eternamente. O outro evento que também centra em si toda a história da humanidade é dado pelo mistério da encarnação, morte e ressurreição do Verbo, obra da Trindade Divina, desejada pela própria Trindade como resposta eficaz destinada a limitar e circunscrever a obra devastadora de Satanás e como contramedida para a redenção da humanidade e para a libertar da tirania do maligno. Somente Deus poderia fazer uma obra semelhante de redenção. A monstruosidade desta geração perversa é ignorar e querer ignorar o mistério portentoso da salvação através do qual também é visível o amor infinito de Deus pela humanidade. Poderia eu, meu filho, dar um testemunho maior da salvação dos homens do que aquele fornecido com minha encarnação, morte e ressurreição? Poderia dar um testemunho maior da perpetuação do mistério da cruz através do sacrifício da Santa Missa? Pode haver um fato comparável a este em todas as histórias dos povos da terra? Evidências para acreditar? Eles não os procuram. Eu dei tantos milagres eucarísticos, mas quantos eu fiz nos tempos antigos e nos tempos atuais? Meu filho, eles não querem acreditar, têm medo de ter que acreditar. Comentando, um deles é o milagre de Lanciano, né? Em que a hóstia se transformou em carne e existe lá até hoje, carne e sangue. Um conflito gigantesco. A rejeição de Deus, que é amor infinito, é um pecado de tal gravidade que todas as outras coisas e eventos humanos não são nada. O vaso está cheio e transborda. Apenas minha paciência e longanimidade, as orações do bem, intercessão de minha mãe e as virtudes dos santos suspenderam o curso da minha justiça divina. Essa geração de materialistas não tem ideias sobre esses dois grandes fatos nos quais toda a história da humanidade está centrada e resumida. Ou, se houver, essas ideias são obscuras, e não compreendem. As pessoas de hoje não sabem que estão no centro, como objeto e vítima de um gigantesco conflito. Todos os homens estão envolvidos nesta tremenda colisão entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte eterna, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre a salvação e a condenação. Esta geração perversa nem se importa em saber o que Deus, Criador, o Verbo feito carne, Salvador, o Espírito Santo santificador, faz para salvá-la da eterna ruína e perdição. Os homens materialistas ignoraram e continuam a ignorar todas as intervenções de minha mãe e de sua mãe, Mãe da Humanidade. Eles ignoraram minhas intervenções. Se têm medo e vergonha de falar disso, até mesmo pelos meus ministros. Os homens deste século perverso rejeitam as águas cristalinas e puras da verdade. Em vez disso,
Eles gostam de saciar sua sede nas águas, sensualidade, prazeres, até mesmo perdendo a noção de bem e mal, noções que eu inseri na natureza humana. Meu filho, eu estou com nojo e nauseado. Por quanto tempo minha paciência será abusada? Por isso vos peço atos de amor, de reparação. Por isso peço que orem. Não deixe passar uma hora do dia sem elevar sua alma a mim com atos de fé, esperança e amor, arrependimento, humildade e reparação. Assim você me dará um pouco de alegria. Não negues esta pequena alegria ao teu Jesus. Ama-me, meu filho. Eu os abençoo e com vocês abençoo todos os entes queridos por quem vocês rezam. Atos frequentes de amor. 21 de agosto de 1975. Meu filho, você se define como uma pequena e turva gota de água caindo. Não foi você quem lhe deu essa definição, mas eu a sugeri para você, para que você pudesse entender melhor a realidade da vida. Diga-me, pode uma pequena gota de água caindo para baixo, de repente inverter seu curso para subir sozinha? Não, você vê, isso é contra a lei da natureza. Diga-me, filho, pode uma alma, enfraquecida pelo pecado original e pelos pecados atuais, esta alma subitamente, do fundo para o qual tende, subir apenas com sua força para cima? Nunca, absolutamente nunca. São Paulo já o educou sobre o assunto. São Paulo, aqui é o apóstolo Paulo. Sem a minha ajuda, você não pode nem mesmo dizer: Jesus é o Filho de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, filho, minha gotinha de água turva, quero te libertar de toda a escória e te tornar puro mais que um rubi. Só então poderei absorvê-lo e você poderá se fundir em mim no casamento místico e formar uma única coisa comigo. Por isso pedi para você desistir do jornal, da revista, da televisão. Por isso te pedi com insistência frequentes atos de amor e renúncia, de arrependimento, de oferenda. Por isso insisto na fórmula. Acredite, espere, ame, confie, ore, cale-se, aceite, sofra, ofereça, adore. Assim, os maravilhosos dons que vos dei de fé, esperança e caridade, os realizais dia a dia, hora a hora, operando a vossa santificação. A virtude básica. Meu filho, quando você é chamado de gota de água turva caindo, você diz uma grande verdade, que se transforma em humildade. E você sabe que a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes. É a virtude básica que se opõe ao pecado básico, que é o orgulho. O Espírito Santo disse, está em latim aqui: nunca uma alma imbuída de orgulho será capaz de me agradar. A aniquilação de si mesmo é a primeira coisa a ser feita por aqueles que querem seriamente pôr a mão na própria santificação. Como estamos longe desta obra de recuperação espiritual. Muitos males também na igreja, nos meus ministros, nas almas consagradas e não consagradas, têm origem no orgulho. Quanto a, eu te abençoo, meu filho, ama-me, procura-me dia e noite, e sempre me encontrarás e sabes bem por quê. Materiais de construção.
24 de agosto de 1975. Meu filho, escreva: mau sacerdote, equivalente ao diabo, que leva as almas à perdição, deicida e assassino. Sacerdote morno, como um arbusto espinhoso em terra árida e estéril. Bom padre, equivale a um pouco de bem. Sacerdote fervoroso, equivalente a uma chama que ilumina, aquece e purifica. Santo sacerdote, igual a tantas almas salvas e santificadas. Filho, muitos padres se agitam, se contorcem, constroem materialmente. Se tantas energias foram gastas construindo meu reino nas almas, quão bem, etc. Em vez disso, como esses meus padres estão orgulhosos de suas obras, na realidade são como a figueira de que fala o Evangelho, folhas, e nem mesmo um fruto. Você sabe que é absurdo pensar em santificar, sem santificar-se. Reflita em tudo o que fiz para santificar meus apóstolos, em tudo o que fiz e faço para santificar meus sacerdotes. Bastaria um pingo de verdadeira fé para evitar as terríveis consequências da aridez estéril da alma sacerdotal. A esterilidade é culpada por uma responsável falta de fé, esperança e caridade, ou seja, de vida divina. Eu os quero salvos. Vocês viram as muitas almas imóveis, quase imóveis, estagnadas como a água dos pântanos, por culpa da falta de bons confessores peritos. Vocês viram a estagnação de muitas almas consagradas devido à falta culposa de santos diretores espirituais habilidosos. Muitas dessas almas, se bem guiadas, teriam atingido picos muito altos de perfeição. Que desolação, meu filho, que desolação! Essas almas não cumpriram o propósito supremo da sua vocação, devido à cega incapacidade daqueles a quem vieram e são confiados. Porque vos falo quase exclusivamente dos males que afligem a minha igreja, porque o médico cuida da parte doente do corpo, não da sadia, e não sou eu o médico divino das almas? Eu não vim para curar os sãos, mas os enfermos. Não vim pelos justos, mas pelos pecadores. E quem tem mais necessidade de um sacerdote numa crise de vida interior? Eu quero que esses meus sacerdotes sejam salvos. Eu os amo infinitamente. Quero sua conversão. Eu disse conversão, porque é uma conversão. Filho, sua alma está em jogo. A salvação ou perdição eterna de sua alma. Rogai, pois, reparai. É um dever de justiça e caridade. Ofereça-me seus sofrimentos e me ame. Eu te abençoo.